às 4 horas da tarde, o Botafogo entra em campo para enfrentar o Bragantino. Jogo fora de casa, mais uma partida que o Botafogo necessita vencer. O Botafogo tem que sair de 3 pontos de Bragança Paulista, porque o Botafogo está em uma situação incômoda na tabela, muito tempo já sem vencer no Campeonato Brasileiro, e o torcedor do Botafogo anseia por esse resultado. E o Botafogo terá mudanças importantes para esse confronto diante do Bragantino. Eu vou destacar para vocês qual é a provável escalação que o técnico Martin Anselmi deve utilizar nesse confronto, como ele deve montar essa estrutura tática do Botafogo para poder vencer o Bragantino. Então deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo em todos os grupos de Botafogo de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. E é isso, vem comigo. E essa é a provável escalação do Botafogo para enfrentar amanhã o Bragantino. O Botafogo tem voltas importantes para esse confronto, mas também tem baixas muito importantes. Vamos lá. O Botafogo terá o Raul como seu goleiro, que tá mais do que provado assim nesses últimos jogos que o Raul é o goleiro mais confiável desses que tem atualmente no elenco do Botafogo. E não é que o Raul é um goleiro espetacular não, mas ele é um goleiro que falha menos do que os outros e que de vez em quando contribui com boas defesas. Comparado aos outros, o Raul é um goleiro melhor, a gente pode falar. É o que passa mais segurança, mas não é o ideal para o Botafogo ter um campeonato brasileiro, é bem verdade. Na lateral direito, o Botafogo terá o Vitinho jogando como seu lateral direito titular. A dupla de zaga do Botafogo deve ser formada por Bastos e Alexander Barbosa mais uma vez. O Botafogo que terá essa volta do Barbosa, que cumpriu suspensão no último jogo diante do Palmeiras. O Botafogo não pôde contar com ele, quem jogou foi o Ferrarese, mas o Barbosa, que é o líder dessa equipe, retorna para esse confronto. E assim, o Barbosa, quando tá bem tecnicamente, que é na maioria das vezes, é um cara extremamente importante para o Botafogo sair de campo vencedor, tanto na parte de ajudar a construir jogadas com bons lançamentos, também na hora de marcar os jogadores adversários. O Alex Telles deve ser o lateral do Botafogo pelo lado esquerdo mais uma vez. E aí o Botafogo terá mudanças no seu meio de campo. O Danilo será mantido como titular, obviamente, mas o Botafogo não tem o Medina, que foi expulso diante do Palmeiras. Mas conta com a volta do Alan, que retornará de suspensão. Então naturalmente assim no meio de campo o Botafogo deve ter o Alan e o Danilo jogando com uma sua dupla de volante. Porque também o Newton está machucado e ficará cerca de 3 semanas fora, teve uma lesão no ombro, mas o Alan está de volta e teremos Alan e Danilo de volta aqui nesse meio de campo do Botafogo. Nem preciso nem falar para vocês a importância que tem o Danilo, como ele é um cara extremamente importante. Quando o Botafogo consegue fazer algo produtivo no campo de ataque, geralmente o Danilo ele tá envolvido no meio daquela jogada. Para jogar como camisa 10, o Botafogo deve ter Santi Rodrigues voltando ao time titular. Ele começou no banco diante do Palmeiras, entrou e jogou como uma espécie de segundo volante ao lado do Danilo, porque o Botafogo não tinha outro jogador no banco com essa característica de volante para jogar. E como o Medina foi expulso, o Santos teve que quebrar esse galho. Ele já jogou assim algumas vezes também no Campeonato Carioca. Claro, o Campeonato Carioca é um nível completamente diferente de um Campeonato Brasileiro, mas o natural realmente é o Botafogo ter o Santos como esse meia mais criativo, mais próximo ainda do gol. E aí você pode ter esse tripé de jogadores no meio de campo, né? Com Alan, com Danilo e com Santi Rodrigues. O Montoro será mantido no time titular do Botafogo, não existe o Montoro ser banco em nenhum time assim do futebol brasileiro, na minha visão, um jogador muito diferenciado, extremamente talentoso, e a movimentação do Montoro deve ser essa muitas das vezes, né? Vindo jogar por dentro no time do Botafogo junto com o Santi Rodrigues, com o Danilo, com o Alan também, esses caras podendo aproximar e trocar passes. O Montoro naturalmente, ele não é aquele extremo de ficar chegando até a linha de fundo. O Montoro é um jogador que ele gosta de trazer as jogadas pro meio, é mais um meia esquerda do que um ponto esquerda, assim a gente pode falar. E aí o Botafogo terá pelo lado direito, provavelmente, o Matheus Martins jogando como ponta pelo lado direito. Mas tem a possibilidade também do Lucas Vidalba jogar. O Vidalba é um ponta que eu gosto porque ele tem uma característica que falta no Botafogo. Esse jogador de velocidade que tem a possibilidade de receber uma bola nas costas da última linha adversária e vencer na velocidade. Que é um jogador que tem essa capacidade de dar o tapa, de chegar na linha de fundo. Então ele tem essa característica de ser rápido, que falta muitas vezes essa velocidade no time do Botafogo.
Mas eu ainda acredito que ele vai de Matheus Martins pela direita, Santi por dentro e Montoro na esquerda. E aí no comando de ataque ele deve repetir o Júnior Santos aí como o centroavante do Botafogo, a gente pode falar, podendo alternar, se mover o Júnior Santos pra cá, Matheus Martins pra lá, podem ter essas trocas aí também no ataque do Botafogo quando tiver com a posse de bola para buscar confundir a marcação adversária. Nenhum desses caras é um centroavante fixo, então esses jogadores têm liberdade para se mover pelo campo assim no time do Botafogo, não é aquele 9, por exemplo, o Arthur Cabral, é um cara que fica mais fixo ali, tanto o Júnior Santos quanto, por exemplo, você ter o Matheus Martins, são jogadores que são beirada, mas que podem jogar também como centroavante. Então, basicamente, essa deve ser a escalação do Botafogo para enfrentar o Bragantino. Falando sobre o adversário do Botafogo, o Bragantino muitas vezes se comporta jogando nesse 4-3-3, né? Onde ele tem 3 jogadores no meio de campo, 2 volantes e mais, assim, um cara que é meia, a gente pode falar. Tem como centroavante o Pita, que jogou o último jogo diante do Bahia. Tem 2 extremos de velocidade pelos lados do campo e também de boa qualidade técnica. E é uma equipe sempre, cara, sempre foi chato você enfrentar o Bragantino em Bragança. Por mais que o Botafogo até leve sorte, a gente pode falar, né, em questão de resultados. O Botafogo se sai bem quando joga lá contra o Bragantino. Geralmente o Botafogo consegue vencer ou empatar, raramente o Botafogo perde jogando lá contra o Bragantino. Então eu vejo esse jogo como uma boa possibilidade. O Bragantino é um time que joga, mas que também deixa o adversário jogar. É um time que gosta sempre de trabalhar muita transição rápida. Eu acho que é um jogo para o Botafogo conseguir esse resultado. Tendo um Danilo com liberdade para pisar na área, um Santi retornando realmente ao time titular, que traz muita qualidade técnica, aproximando com o Montoro, esses caras vão gerar situações de gol. Só que o Botafogo precisa aproveitar essas situações e converter realmente em gols. O Botafogo precisa fazer isso, converter mais em gols as possibilidades que tem. E aí também sempre é importante o avanço dos laterais, do Vitinho, do Alex Telles, esses caras voltarem a ter um bom desempenho para o Botafogo voltar a ter confiança, né? O Botafogo ele precisa voltar a ter confiança. Quando o time vai perdendo em sequência, a confiança do jogador ela só vai caindo, só vai abaixando. O jogador ele para de acreditar que ele é capaz de realizar às vezes um gesto técnico que é simples, que ele faria anteriormente, mas que agora ele não tem aquela confiança, um passe um pouquinho mais difícil, uma finalização pro gol, que às vezes ele não chuta, fica com medo, vou desperdiçar a jogada. Então o Botafogo ele precisa voltar a ter confiança, e a confiança só vem com vitória. E eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo nunca vai torcer pro time perder, pro técnico cair. Ele vai torcer pro time ganhar, cara, independente de se o técnico vai ficar ou se não, sempre torcer para a equipe ganhar. Então que o Botafogo hoje está na parte incômoda da tabela, que é uma zona que irrita qualquer torcedor, irrita qualquer time, ninguém gosta de ficar na zona de rebaixamento. Então é importante o Botafogo vencer esse jogo. E é isso, gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo nos grupos de Botafogo, dê o WhatsApp. Fica nessa, abração do Francisco com nós. Fui!